Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Larissa Araújo e vamos iniciar mais uma videoaula de História. Conforme ficou combinado na aula anterior, eu pedi para que vocês respondessem o exercício do nosso livro didático da página 30 e 31. E combinamos também que ele iria ser corrigido agora nessa aula. Então, aqui rapidinho, eu vou corrigir para vocês. Vamos lá. Número 1. Nesse número 1, ele vai falar que, além de se procurar saber mais sobre a origem do homem, as pessoas ao longo do tempo, elas também vão procurar saber sobre a origem do universo. E como a teoria mais aceita sobre o surgimento do universo é o Big Bang, ele vai pedir que vocês falem sobre o Big Bang. Então, vamos falar. O Big Bang é uma teoria que diz que o universo surgiu a partir de uma explosão ocorrida em um determinado lugar no espaço há bilhões de anos atrás. E após essa explosão, houve uma grande nuvem de poeira e energia. E os compostos que havia dentro dessa poeira começaram a se chocar, entrar em atrito, formando assim as primeiras matérias. O número 2. O número 2, ele vai pedir que vocês falem a respeito das principais teorias que falam sobre a origem do homem, sendo estas a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Então, vamos lá. A teoria criacionista, ela vai estar ligada à religiosidade, ela vai ter como base a Bíblia, principalmente o livro do Gênesis, onde vai falar que o homem ele foi criado por intervenção divina, o primeiro homem, Adão, ele vai ser criado à imagem e semelhança de Deus, moldado a partir do barro, e Deus lhe dá o sopro divino, lhe dando a vida. E a primeira mulher, ela vai ser criada a partir da costela do homem. Os dois viviam no jardim do Éden, no paraíso, até que comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, sendo então expulsos. Essa é a teoria criacionista. Vamos para a teoria evolucionista. A teoria evolucionista ela vai ter como base principalmente os estudos do naturalista Charles Darwin, onde ele vai dizer que uma espécie ela vai surgir de outra espécie, ou seja, a partir da evolução. O número 3, ele pede para você definir a seleção natural. O que vai ser a seleção natural? Ela vai ser a principal base da teoria evolucionista do Charles Darwin. E ela vai dizer que o ser humano e os animais, eles vão evoluir à medida que vão se adaptando ao ambiente onde vivem. E a espécie que melhor se adaptar, ela vai poder perpetuar sua espécie e assim evoluir ao longo do tempo. O número 4, ele vai pedir que vocês falem sobre a teoria evolucionista de Lamarck. E a sua teoria vai ter como base duas leis, a do uso e a do desuso, e a herança dos caracteres adquiridos. Na lei no uso e no desuso, ele vai falar que quando as estruturas físicas e orgânicas, ou seja, um órgão de um determinado ser, ele é usado com frequência, ele irá se desenvolver. E quando ele deixa de ser usado, ele irá se atrofiar. E isso vai ser de acordo com a evolução. Já a lei da herança dos caracteres adquiridos, ela vai dizer que esse órgão, que se desenvolveu no ser e o ajudou a evoluir, se adaptar melhor com o meio ambiente, ele vai passar para os seus descendentes. Corrigido o exercício, vamos para o conteúdo da nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre o aparecimento da humanidade. Nessa aula, nós vamos falar a respeito do aparecimento da humanidade, da questão dos hominídeos e da sua evolução até chegar ao homem moderno. Então, vamos lá. Como já falamos anteriormente, a questão do surgimento da humanidade, ela até hoje é um tabu. E ela levanta muitos estudos, muitas questões, inclusive as teorias mais conhecidas, né, que são
a evolucionista e a criacionista. Apesar dessas teorias elas serem muito faladas, até hoje elas ainda não são algo concreto. Elas não apresentam provas concretas de que a criação do ser humano foi realmente dessa maneira. Sendo assim, os cientistas eles vão procurar estudar outros meios e assim tentar descobrir como foi o surgimento da humanidade. Assim, eles vão tentar estudar os primatas. E a classe de primatas que eles vão estudar será a dos hominídeos. E eles vão estudar esses hominídeos com base na teoria evolucionista de Charles Darwin. Eles vão estudar a maneira que ele foi evoluindo. Os hominídeos, eles são uma família de antepassados humanos. Eles vão ser diferentes dos macacos, porque eles já vão ser seres que vão saber modificar o ambiente onde vivem e vão fazer parte dele os primeiros gêneros humanos que surgiram há cerca de 5 milhões de anos atrás, o Ardipithecus, o Australopithecus e também o gênero humano atual. Já os macacos e gorilas, eles vão fazer parte da família Pongidae. Sendo assim, o ser humano e o macaco, eles vão ter um ancestral em comum, mas o ser humano, ele não veio do macaco. Voltando agora para a questão dos hominídeos, conforme já foi falado, eles serão estudados de acordo com a questão evolutiva. Sendo assim, os cientistas eles vão definir alguns nomes de acordo com o período de evolução dos hominídeos. É sobre isso que iremos falar agora. O mais antigo hominídeo, surgido há cerca de 5 e 4 milhões de anos atrás, será Ardipithecus ramidus. Acredita-se que ele surgiu há cerca de 4 e 5 milhões de anos antes de Cristo, no norte da Etiópia. Ele vivia nos locais arborizados e suas semelhanças com os seres humanos foram encontrados em sua arcada dentária. Seguindo então a linha evolutiva dos hominídeos, vamos falar agora sobre o Australopithecus anamensis. Este que também habitou o continente africano, né, há cerca de 4,2 e 3,9 milhões de anos atrás. Sua arcada dentária ela não vai ser parecida com a dos seres humanos, porém, aspectos físicos como o fato de se locomover e ser bípede, isso que vai o identificar como classe ancestral da humanidade. E também ele vai ser visto como está presente em uma fase de transição. Por isso ele vai estar incluso, né, nos ancestrais dos seres humanos. Seguindo a linha de evolução, vamos ter o Australopithecus afarensis. Esse vai ser outro que ele viveu há cerca de 3,9 a 3 milhões antes de Cristo. E ele foi encontrado na Etiópia também, né, no continente africano. Ele já vai possuir uma capacidade craniana mais desenvolvida do que os primeiros hominídeos. E ele já vai possuir uma melhor adaptação ao meio em que vive. Seguindo a linha de evolução dos hominídeos, vamos falar agora sobre o Homo habilis. Este sendo como o primeiro do gênero Homo, ele foi encontrado também no continente africano, há cerca de 2,4 a 1,5 milhões de anos antes de Cristo. Acredita-se que ele é o primeiro a desenvolver a cultura, ou seja, o primeiro a fazer objetos que ajudem no seu cotidiano, e o período em que este hominídeo viverá vai ficar marcado como a Idade da Pedra Lascada, porque ele vai fazer suas ferramentas com base nas lascas de pedras, ou seja, nas pedras quebradas, que se tornam objetos pontiagudos, nos quais ele utilizará para caçar e para cortar carne, inclusive facilitar o manuseio de outros alimentos, como as raízes e as frutas, por exemplo. Ele vai
ser um excelente caçador e, além de pedras, ele também vai utilizar em seus materiais de caçada e utensílios a utilização de ossos. O Homo erectus. Este hominídeo, ele vai ser encontrado também no continente africano. Vai ser o primeiro a migrar do continente africano para os outros lugares. Ele viveu há cerca de 1,8 milhão a 300 mil anos antes de Cristo e também vai ser o primeiro a conseguir dominar o fogo. Invenção essa muito importante para a humanidade até os dias atuais. Ele também vai produzir utensílios de madeira e usar peles de animais para se esquentar. Seguindo a linha de evolução dos hominídeos, vamos ter o homem de Neandertais. Essa que vai ser uma espécie que viveu entre 230 a 30 mil anos antes de Cristo. Ele vai ter uma grande capacidade craniana e ele vai viver sobretudo na Ásia e na Europa. Até hoje há dúvidas da forma como foram extintos. E o último da linha evolutiva é o Homo sapiens, né? Ou o ser humano atual. Ele vai ter uma grande capacidade craniana que vai lhe permitir fazer muitas coisas, inventar muitos utensílios para ajudar na sua convivência, já que o ser humano ele ainda está em constante evolução. Será no período de sua vivência que será descoberta a agricultura, e a questão da criação dos animais, a domesticação e mais posteriormente a religião e a propriedade privada. Agora, por que é importante a gente falar dos hominídeos e da evolução do homem? É importante, sobretudo, para que nós possamos entender a maneira que o ser humano foi evoluindo, foi lidando melhor com o meio ambiente, deixando de ser um ser passivo, dominado pelo meio ambiente, e passando a ser um ser ativo, influenciando no meio ambiente e podendo influenciar no seu modo de vida, ou seja, deixando de ser nômade, sair de um lugar para o outro, e ser sedentário, ou seja, a estabelecer sua vivência em um único lugar. E é importante ainda percebermos como muitas invenções desse período foram evoluindo, se tornando aquilo que conhecemos hoje, e também a invenção do fogo, que é muito importante para a humanidade até nos dias atuais. E eu gostaria de pedir para vocês também que respondam o exercício das páginas 34 e 35. E por hoje é só. Tchau!